Para você que trata lesões no colo do útero, gostaria de dar uma dica muito importante. Primeiro que a gente tem uma sequência no diagnóstico para realizar o tratamento. Então, quando a gente tem uma lesão no colo do útero, a gente pensa sempre em dividi-la entre benigna e maligna. A gente não vai fazer nenhum tratamento na paciente baseado em citologia. Isso é muito importante. A citologia, ela vai nos guiar para a sequência da propedêutica para você ter a melhor escolha no tratamento da paciente. Então, se você tem uma citologia positiva, com alguma alteração suspeita, você vai passar para a etapa seguinte, que vai ser, por exemplo, uma colposcopia do colo do útero com uma biópsia dirigida. Então, isso é muito importante. Por quê? Quando você faz uma biópsia do colo do útero sem a colposcopia, é uma biópsia aleatória. Você não necessariamente vai pegar a área mais suspeita. E provavelmente pode acontecer, não é infrequente, de você não ter o diagnóstico correto, porque não foi biopsiada a área que relativamente era a área suspeita. Então, se nós tivermos que fazer uma sequência para uma estratégia de tratamento, primeiro a gente vai colher citologia, a citologia alterada a gente vai fazer uma colposcopia. Se houver alguma área suspeita, você vai fazer uma biópsia. Baseado no resultado dessa biópsia, que você vai indicar o tratamento para essa paciente. O que é interessante é que, se você tiver uma dissociação entre a colpostologia e a colposcopia, está indicado a gente fazer também uma biópsia excisional para a gente ver essa divergência, porque isso pode acontecer e não é infrequente. Bom, tendo o diagnóstico de uma lesão benigna, provavelmente você não vai propor um tratamento agressivo para a paciente e você vai poder acompanhar essa paciente. Caso nesse momento você tenha o diagnóstico de uma lesão maligna, você vai continuar a propedêutica do tratamento. Se a lesão for microscópica, você vai precisar fazer uma conização. Por quê? Porque você precisa definir o estadiamento da paciente. E o estadiamento, ele está envolvido o tamanho daquela lesão. Então, se é uma lesão microscópica, você fez uma conização para você graduar a paciente dentro do estadiamento e aí sim propor a partir daí um tratamento oncológico adequado para essa paciente. Só que o que é mais importante desse vídeo, eu gostaria aqui de ressaltar para vocês, é o seguinte: sempre que você tiver uma paciente com alguma lesão no colo do útero, a primeira pergunta que você vai fazer para você mesmo é a seguinte: qual a idade da paciente? Por que isso faz diferença, Marcelo? Porque proporcional à idade, você vai saber se aquela paciente tem ou não a chance de preservar a fertilidade. Ou seja, você vai fazer um tratamento, propor um tratamento radical, tratamento oncológico, quer que seja ele, mas você vai fazer esse tratamento com preservação de fertilidade. Depois de você ter em mente a idade da paciente, por que eu falo isso? Porque se você tiver uma paciente com uma idade fora do período fértil, não tem por que você indicar uma cirurgia preservadora de fertilidade. Então, a idade da paciente é um ponto fundamental para a gente dividir a paciente naquelas que vão ser submetidas a talvez uma cirurgia preservadora de fertilidade e aquelas que não vão ser submetidas a essa cirurgia. Considerando aquela paciente que ela está nessa idade fértil e que eu posso preservar a fertilidade, qual que é a segunda pergunta que você vai fazer? É se a paciente tem o desejo de preservar a fertilidade. Por quê? Porque pode ser que tenha indicação, mas a paciente não tem o desejo. Pode ser que tenha indicação e a paciente já tem uma prole constituída. Você entendeu? Então, a primeira pergunta é a idade da paciente. A segunda pergunta é se ela tem ou não desejo de preservar a fertilidade. E a terceira pergunta é, dentre os critérios do tumor dela, se tem indicação ou não da preservação de fertilidade. Porque quando a gente fala em cirurgia oncológica,
a gente sempre tem que pesar risco oncológico com benefício do tratamento. Então, se as lesões são com estadiamento maiores, e a gente tem isso comprovado na literatura, que a cirurgia preservadora de fertilidade não é indicada, mesmo que a paciente tenha idade, mesmo que ela tenha o desejo, você precisa pelo menos orientar a paciente que dentre os critérios do tumor dela, no momento que ela chegou para você até esse momento, ela não tem mais chance da preservação de fertilidade. A opção de manter a preservação é sobre o risco da paciente de não ter aquele benefício completo do tratamento que você vai escolher para ela. Então isso é muito importante para você que faz algum tratamento relacionado ao colo do útero. Essas informações você precisa ter em mente. Então só aqui recapitulando, para que fique bem interessante e didático o vídeo para você lembrar. Primeiro, o mais importante, você não vai fazer nenhum tratamento baseado em citologia. A gente precisa de uma biópsia comprovando, certo? Ponto 2. Você precisa sempre pensar em preservação de fertilidade. Sempre. Teve alguma lesão no colo do útero? A primeira pergunta é: eu posso ou não preservar a fertilidade nessa paciente? Terceiro, caso a resposta seja positiva para a segunda, você vai analisar se a paciente está na idade, se ela tem o desejo e se é possível pelo risco e prognóstico da doença que ela tem, ou seja, baseado no estadiamento. Você tendo esses critérios, levando esses critérios em consideração, você vai beneficiar muito mais o paciente do que você imagina. Por quê? Porque a gente tem dado na literatura que comprovam que 50% das histerectomias que foram realizadas com o tumor de colo de útero presente, em 50% das cirurgias, a paciente tinha indicação da preservação de fertilidade. E nesse momento que foi tirado o útero, a gente tirou a esperança da paciente. Das pacientes que fazem o diagnóstico e chegam no consultório, até 30% delas têm a chance de preservar a fertilidade porque estão em idade fértil, com desejo da preservação e tem os critérios do tumor que fazem com que a gente consiga preservar a fertilidade. Então a gente precisa sim ser radical, realizar o tratamento oncológico nas pacientes com diagnóstico de doença maligna através de uma biópsia, e essa biópsia, em 99% das vezes, ela pode ser feita no consultório. Então isso é importante também para a gente fazer o diagnóstico assim que você faz a visualização de uma lesão suspeita, porque assim você diminui o tempo do tratamento da paciente e aumenta a chance de sobrevida da paciente, ou seja, aquela chance dela estar viva em 5 anos, proporcional ao estadiamento que você encontrou para essa paciente. Certo, pessoal? Espero que esse vídeo possa ajudar vocês aí na conduta do tratamento das lesões do colo uterino, tá bom? Grande abraço.